Na aula de hoje, a gente vai continuar falando do imperialismo, vendo alguns exemplos desse imperialismo na Ásia, tá? Na aula passada, a gente focou mais na África, na aula de hoje, a gente vai focar um pouquinho mais desse imperialismo na Ásia. Bom, gente, começando aí pela Índia, tá? A questão da conquista da Índia, ela já estava em destaque muito antes do imperialismo, já no período das grandes navegações, no século XV, por conta da busca pelas especiarias. Então, já havia um interesse muito grande dos europeus em torno aí da busca dessas especiarias. E aí, no século XVIII, o contato entre os indianos e os ingleses aumentou muito. E aí, o que vai acontecer, gente? Durante o período da Guerra dos Sete Anos, que foi uma guerra contra a França, da Inglaterra contra a França, os ingleses eles acabaram saindo vitoriosos e eles começaram então a dominar economicamente e politicamente a Índia. Então, já havia um interesse muito grande na região, porém, a partir do século XVIII e após a Guerra dos Sete Anos, a gente tem um domínio inglês maior no território. E domínio inglês na Índia. Lê para mim, Tainara. Aliança com os príncipes indianos, proteção militar em troca da posse de terras produtivas para o cultivo de algodão, cobrava impostos pela circulação de mercadorias, obrigava os indianos a consumirem apenas produtos ingleses, comandava grupos militares conhecidos como cipaios, que faziam parte das tropas britânicas, mas compostos só por indianos. Bom, gente, inicialmente os ingleses eles fizeram aquela estratégia de se associar com as elites locais. E aí o que eles faziam? Eles fizeram uma aliança com os príncipes indianos e davam então proteção militar em troca das terras que seriam produzidas aí o algodão, que era uma matéria-prima essencial para a Inglaterra por conta da produção de tecidos. A Inglaterra ela também cobrava impostos pela circulação de mercadorias na Índia e obrigava a população a consumir somente os produtos ingleses. Então, era uma das explorações que a Inglaterra fazia na Índia. E a Inglaterra ela também comandava um grupo de militares que eram conhecidos como ciapos. Eles trabalhavam para a Inglaterra, então eles faziam parte das tropas britânicas, mas eram compostas somente por indianos. Revolta dos ciapos. Lê para mim, Ricardo. Permaneceu sob o domínio inglês por cerca de 100 anos. Em 1848, os conflitos entre a Índia e a Inglaterra aumentaram com os impostos cobrados aos nativos. Revolta dos cipaios. Diversas classes sociais e políticas da Índia, como príncipes e hindus, se uniram e estimularam os saipaios e enfrentaram as tropas inglesas. Os ingleses venceram a batalha. Em 1876, anexaram a Índia ao território inglês, estabelecendo sua política imperialista e neocolonial. Bom, gente, a Índia ela ficou sob o domínio da Inglaterra por em torno aí de 100 anos, tá? Só que em 1848, os conflitos entre os dois territórios começaram a aumentar, principalmente por conta das cobranças de impostos que a Inglaterra fazia aos indianos. E aí, com isso, a população indiana começou a incentivar os cipaios a se revoltar contra os ingleses.
E aí diversas classes sociais da Índia, como por exemplo príncipes e hindus, vão acabar apoiando esse grupo militar, que vão acabar então gerando uma revolta na Índia. Os ingleses eles vão vencer essa revolta, o que vai fazer com que a exploração na Índia se torne ainda mais forte. Então, em 1876, a Inglaterra vai anexar a Índia ao seu território, então vai definir de fato o domínio do território indiano e vai estabelecer então a política imperialista e neocolonial. E a partir daí, somente as decisões inglesas é que são determinadas na Índia. Japão Shogunato. Lê para mim, Rafael. Durante os séculos, é o primeiro tópico? Todos, pode ler todos. Ok. Durante os séculos, o Japão manteve seu território fechado, proibindo a entrada e contato de japoneses com outros povos. Suas atividades econômicas eram voltadas para agricultura e pesca. A sociedade japonesa era rígida e organizada em camadas. Em 1850, os Estados Unidos pressionaram o Japão para abrir seus portos às nações ocidentais através dos Tratados dos Desiguais. Bom, gente, o que vai acontecer? O Japão, ele sempre teve uma característica de valorizar muito a sua própria cultura. E por muito tempo, o Japão ele se manteve isolado. Então, ele não permitia de forma nenhuma a entrada de mercadorias de outros países em seu território e nem permitia que os japoneses tivessem contato com outros povos. Então, era um território fechado em si mesmo, tá? Nesse período do shogunato, em que o Japão era fechado em si mesmo, a atividade econômica era voltada para a agricultura e para a pesca, e a sociedade era organizada em camadas, tá? E dentre essas camadas, o que se destacava era o grupo militar, que era formado pelos samurais. E esses samurais, eles obedeciam sempre um shogun, que era aí uma liderança dentro do Japão. Então imagine que seria mais ou menos o Japão feudal, no qual você tem aí vários grupos, vários shoguns que controlam uma equipe militar, que seriam os samurais. Só que isso começa a mudar a partir de 1850, quando os Estados Unidos começam a pressionar o Japão para que tenha abertura às nações ocidentais. Então, eles acabam estabelecendo o Tratado dos Desiguais, que é um pouquinho do que ocorre, mais ou menos, durante o período do filme O Último Samurai. E aí, então... Professora, Oi. esse negócio de shogunato faz referência aos shoguns, né? Que seriam meio que uns... Se eu não me engano, são os samurais, né? Eles utilizam essa roupa mais casual daquela época da China, né? Do Japão, eu acho. Então, o shogun, ele não seria um samurai, ele seria um mestre de um samurai. Mestre não no sentido de ensinar, mas sim no sentido do samurai dever lealdade a ele. Superioridade, mais ou menos? Isso. Então, os shoguns, geralmente, eles tinham muitos samurais que estavam sob suas ordens. Professor, então praticamente o contexto disso aí seria o imperialismo, né? O imperialismo, dentre o tipo de imperialismo, os exemplos, e está sendo citado praticamente lá no Japão, o período do shogunato, né? Vai ter todo aquele O shogunato vai ser um período anterior ao imperialismo. É só para contextualizar vocês. Tá? Ok. Bom, gente, mudanças. Nicolas, tá aí?
Estou. Então, lê para mim as O Japão mudanças, Nicolas. tinha um fraco... Tá bom. O Japão tinha um fraco desenvolvimento tecnológico, o que impossibilitou a organização de qualquer resistência diante da pressão dos Estados Unidos e da Europa. Aproveitando essa abertura política, o governo japonês mandou seus jovens para os Estados Unidos e alguns países europeus, para que aprendessem conhecimentos tecnológicos. Bom, gente, e aí começa a ter algumas mudanças no Japão. Por quê? O Japão, como ele era fechado em si mesmo, ele não tinha muito desenvolvimento tecnológico. Então, quando teve essa pressão dos Estados Unidos, dos ingleses dentro do território, eles não tinham como combater esses países. Então, eles acabaram abrindo seus portos a essas nações, tá? E aí, então, já que houve essa abertura política, o governo japonês decidiu que era o momento do Japão se modernizar. E eles começaram, então, a enviar os seus jovens estudantes para os Estados Unidos e para alguns países europeus, para que eles aprendessem conhecimentos tecnológicos e levassem para o Japão. Então, foi uma estratégia brilhante do Japão, porque o governo começou a investir no que seria a educação para o desenvolvimento do país. E aí nós temos, então, a Era Meiji. Lê para mim a Era Meiji, Laura. O Shogunato Tokugawa, que estava no poder há mais de 250 anos, não teve forças para enfrentar o Ocidente. Subiu ao poder, então, o imperador Meiji, que organizou uma estrutura mais liberal e democrática. Na economia, o aprendizado tecnológico foi usado na agricultura, monocultura voltada para o produto agroexportadora e para a indústria metalúrgica e têxtil. Investiu na construção naval. No campo de educação, houve grandes investimentos voltados para conhecimento técnicos. Bom, gente, com essa abertura política, o shogunato Tokugawa, ele começa a perder o seu poder para o imperador, que começa a centralizar, então, o governo. E aí, o que vai acontecer? O imperador vai acabar derrotando o Tokugawa e vai ascender ao poder, que vai dar origem, então, à Era Meiji, tá? O imperador Meiji, ele vai organizar uma sociedade um pouco mais liberal e democrática, mas sem perder os aspectos da cultura japonesa. E ele vai dividir o que seria o poder do imperador como uma espécie de parlamento, tá? Na questão econômica, eles vão utilizar aquele aprendizado tecnológico dentro da agricultura, voltada aí para exportação. Então, eles começaram a vender para outros países. E aí eles vão se destacar muito na indústria metalúrgica e na produção de tecidos. O imperador ele também vai investir na construção naval, justamente para proteger o território e também com esse interesse de conquistar novos territórios. E na parte da educação, ele vai investir na questão do conhecimento técnico para o desenvolvimento do Japão. E aí é justamente nesse período da Era Meiji que o Japão vai começar o seu projeto imperialista. Então, a partir do momento que ele estava já fortalecido, ele começa então a buscar novos territórios. E aí que ele vai invadir a ilha de Formosa e posteriormente a Coreia.
China. Lê para mim a China, Lane. A China sempre despertou interesse e a cobiça de diversos países, em função de suas especiarias. Os chineses atendiam apenas a um comércio local e a algumas nações no próprio continente asiático, pois achavam os ocidentes atrasados. O ópio. O povo chinês passou a desenvolver um comércio ilegal e ópio com a Inglaterra, que trazia vários navios com esse produto, mesmo sobre a recusa e a reação violenta do governo chinês, que destruiu várias dessas embarcações. Bom, gente, aí o que acontece? Com relação à China, sempre teve um certo interesse dos europeus na China por conta da produção de especiarias que haviam também lá no local, da mesma forma que na Índia. Porém, os chineses, eles não estavam interessados muito nas outras nações. Por quê? Porque eles se focavam mais no comércio local e com outras nações do continente asiático, porque eles consideravam os ocidentais extremamente atrasados. Então, eles não faziam negociações com os ocidentais. Porém, chegou um produto que custou muito à China, que foi o ópio. O ópio, ele entrava através de contrabando por navios ingleses. E o ópio é uma droga que vicia e, se utilizada por muito tempo, pode causar a morte. E o governo chinês, vendo o mal que o ópio fazia à população, ele proibiu o comércio do ópio, mas mesmo assim começava a chegar por contrabando, e o governo então começou a ter uma certa recusa violenta, destruindo as embarcações inglesas que vinham carregadas de ópio. E a destruição dessas embarcações levou à chamada Guerra do Ópio. Oi. Então, praticamente, nesse período, esses países orientais eles estavam tentando se reestruturar para praticamente meio que em algo de exportação, numa economia também poderia se dizer tecnológica, industrial, né? Sim, eles estavam nessa. É que como os países do Oriente, eles são muito tradicionais. Então, eles valorizam muito a cultura deles. Então, ao mesmo tempo que eles estão nessa linha de precisamos nos modernizar, precisamos abrir para o mercado, a gente não pode deixar de lado o que seria a nossa cultura, de quem nós somos. Então, eles sempre se pautam muito nisso. E essa foi a grande dificuldade dos países europeus de conseguirem dominar o continente asiático, porque eles valorizavam muito a sua própria cultura. E valorizam até hoje. Bom, gente, Guerra do Ópio. Lê para mim a Guerra do Ópio, João. João? Nossa, eu travei aqui. Vai, Guerra do Ópio. Os ingleses queriam livre comércio com os chineses. Os constantes ataques chineses às embarcações inglesas de ópio geraram um grave conflito. A primeira fase ocorreu entre 1839 e 1842 com vitória inglesa. A segunda durou de 1856 a 1860 e foi vencida por uma aliança militar entre ingleses e franceses. Tratado de Nanquim, de 1842, que abriu os portos chineses e concedia a ilha de Hong Kong para os ingleses. Tratado de Tianjin, em 1858, através de qual os portos restantes foram abertos e o comércio do ópio foi liberado. Bom, gente, a Guerra do Ópio foi muito ruim para os chineses, tá? E ela começou justamente por conta daquela briga com relação ao ópio. Os ingleses, eles queriam ter livre comércio com os chineses, então eles não queriam taxas para os seus produtos entrarem no território, não queriam restrições. E os ataques chineses às embarcações inglesas acabaram dando início ao conflito da Guerra do Ópio, que teve aí duas fases.
A primeira fase da guerra teve a vitória inglesa, e na segunda fase da guerra, os ingleses acabaram tendo a ajuda dos franceses para conseguir vencer a China. E aí, depois desse todo esse processo de guerra, foi estabelecido 2 tratados que prejudicaram muito a China. Que o primeiro foi o Tratado de Nanquim, em 1842. Esse tratado abria os portos chineses para o comércio com estrangeiros e dava a posse da ilha de Hong Kong para a Inglaterra. E depois nós temos o Tratado de Tientsin, em 1858, que abria definitivamente todos os portos chineses e liberava o comércio do ópio. Muitos chineses morreram por conta do uso do ópio. Bom, gente, e aí então, dessa forma, dentro deste contexto de dominação, eu cheguei a falar um pouquinho com vocês na aula passada, nós temos as teorias que vão pautar e justificar todo esse domínio, toda essa violência dos europeus para com os asiáticos e com os africanos, tá? Então, nós temos o darwinismo. O darwinismo, ele surgiu em 1859 com o livro A Origem das Espécies, do Charles Darwin, e é uma teoria que vai chocar a sociedade, porque ele vai falar aí da questão da evolução das espécies, e ele coloca o ser humano como qualquer outra espécie que também aí evoluiu. E isso não era muito bem aceito, porque mostrava a fragilidade da condição humana. Então, aquela ideia de que o ser humano era um ser diferenciado, que a natureza foi criada para servir ao ser humano, acabou. Porque o Darwin, ele coloca o ser humano como mais um elemento dentro da natureza, que segue as mesmas regras. Por isso que ele acaba sendo tão criticado, tá? Porém, a teoria dele vai servir de base para os pensamentos durante o período do imperialismo. Oi. O Divino Manifesto também pode ser considerado uma teoria parecida com o darwinismo? Seria algo próximo. Ok. É porque as duas elas são muito debatidas, né? Praticamente com o mesmo objetivo, quase. Sim, seria algo próximo, mas não tem como a gente determinar que seria a mesma coisa, tá? Bom, gente, e aí o que vai acontecer? Com base dentro do conceito do darwinismo e tudo mais, foi criado o determinismo ambiental. O determinismo ambiental foi elaborado por Friedrich Heitzel e ele defendia que havia uma relação direta entre o meio ambiente e a capacidade de evolução dos povos, da cultura dos povos, tá? Então, na visão deles, o que acontecia? Os povos que viviam nas regiões tropicais, que eram regiões mais quentes e úmidas, tinham a tendência a ser preguiçosos. Então, toda aquela ideia que se tinha até então dos indígenas como sendo pessoas que eram ligadas à natureza, que viviam através do trabalho com a natureza, cai por terra. As pessoas começam a falar que os indígenas não eram desenvolvidos porque eles eram preguiçosos. E eles eram preguiçosos porque viviam em uma região de clima tropical. A mesma coisa valia para os africanos. Então, se criou a ideia de que os africanos, por estarem num continente tropical, eles eram preguiçosos. E aí, o que acontece? Eles falavam que o clima tropical favorecia os trabalhos braçais. Então, os trabalhos que exigiam força física. Porém, era a ideia de que eles eram desprovidos de inteligência.
justamente porque o desenvolvimento racional, a inteligência, requer aí uma dedicação muito grande. E como eles eram preguiçosos, eles não teriam essa dedicação. Porém, eles seriam fortes para os trabalhos braçais. Agora, as pessoas que viviam em clima temperado, um clima mais frio, eles se desenvolviam intelectualmente, seriam mais disciplinados, porém não teriam tanta força física. Então, se cria a ideia de que o europeu, por ser mais intelectualizado, ele teria o direito de dominar o mundo e teria, portanto, o dever de levar o conhecimento aos outros povos. E os outros povos, por serem... Eu vou perguntar para Ellen qual foi minha nota. Voltei, gente. Tá aí. Salve. Onde eu parei? Qual foi a última coisa que eu falei? Que vocês lembram? O que você estava falando sobre os povos temperados, os povos que viviam em climas temperados, esses climas mais, não vou falar mais amenos, que tinham, acho que, certa superioridade, sobre os de clima tropical. Ok. Então, gente, basicamente se cria a ideia de que quem é de um clima mais frio, ele tem tendência a ser mais inteligente, ter mais desenvolvimento, porque é mais dedicado. E os de clima tropical teriam mais força física, só que seriam preguiçosos. Então, se cria a ideia de que os europeus deveriam dominar aqueles que são de climas tropicais, porque somente através do seu conhecimento, da sua civilização, é que eles poderiam levar a prosperidade para aqueles povos de clima tropical. E se a gente parar para analisar, até hoje a gente acaba se pautando um pouco nessa ideia do determinismo ambiental. Quando o pessoal aqui de São Paulo vira e fala que o baiano é preguiçoso. Isso aí é determinismo ambiental. Por que vocês acham que a gente fala que baiano é preguiçoso? Tá aí uma boa pergunta, né? Porque a gente acho. faz pelo meme. A gente faz pelo meme, sabe? Mas não sabe o significado de trás. Então, a ideia de que baiano é preguiçoso é justamente porque a Bahia fica no Nordeste e é uma região muito quente. Então, a gente acabou comprando esse discurso europeu de determinismo ambiental. Que hoje, em si, a gente acaba associando meio que de maneira cultural, mas que na prática científica a gente sabe que não é bem assim que funciona. Você tem pessoas extremamente inteligentes e dedicadas em clima quentes e frios, da mesma forma como você tem pessoas que se desenvolvem muito fisicamente em climas quentes e frios. Bom, gente, e juntamente com a ideia do darwinismo e do determinismo ambiental, a gente tem a criação, então, do darwinismo social, tá? O darwinismo social, ele foi utilizado para falar que, então, existia uma cultura que seria superior à outra. Então, a ideia de que o europeu seria culturalmente mais evoluído do que os outros países, do que os outros continentes. E dessa forma, o europeu, então, tinha um dever divino, que seria levar a civilização para esses territórios que estariam atrasados. Dúvidas? Nenhuma dúvida, professora. Bom, pessoal, provavelmente esse vai ser o capítulo das questões do provão em história, tá bom? Mas eu confirmo direitinho para vocês na semana que vem. Por hoje é só,
de fazer as atividades na plataforma. São aí as últimas atividades deste bimestre. Aniele, com licença. Pode falar. Eu te enviei as